Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então hoje mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia. Vamos iniciar o capítulo 6, tá? Página 5. Então, antes da gente dar um contexto ao conteúdo da apostila, eu vou fazer essa aula de hoje para sistematizar o conteúdo que nós iremos trabalhar, o que nós precisamos aprender sobre a Grécia. Primeiro, para entender todo o processo histórico da Grécia, nós temos que entender que a história da Grécia é dividida em 5 períodos. O período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá? Então, o primeiro período, o pré-homérico, o que nós analisamos no período pré-homérico? Nós analisamos a formação da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, enquanto território, é um território muito pequeno, né? É um território acidentado, com muitas montanhas, muitas pedras, com população muito pobre. Então, ocorreu na Grécia uma expansão territorial muito grande. Eles precisaram, ao longo de sua história, estar fazendo migrações em busca de novas terras, em busca de novas colônias, na formação de novas cidades-estados. Então, se nós pegarmos o mapa da página 5, nós vamos ver como a Grécia se estendeu ao longo do mar Mediterrâneo. Então, essa extensão da Grécia por todo o mar Mediterrâneo se teve, então, devido a essa necessidade aí de busca por melhores condições de vida. Então, a Grécia ela é formada por alguns povos, que são os jônios, os eólios, os dórios, os aqueus e os cretenses. Então, esses povos que deram origem aos gregos. O período homérico é marcado, nós temos como principal fonte para analisar esse período as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, onde através da literatura nós analisamos então as características dos povos gregos desse período aí, homérico. Nós temos no período homérico uma característica bem importante que é a formação da identidade grega, né, através de um aspecto cultural, religioso, social, político, né, onde os gregos vão se constituir aí enquanto um sentimento de pertencimento e identidade. O período arcaico, nós temos como principal característica a formação da democracia, né? Nós temos que entender que antes existia um rei que dominava todo o poder, estava centralizado na figura de um rei, e os gregos eles vão descentralizar o poder nas mãos dos nobres. Então, a partir então dos paters, que é um outro conceito que nós temos que entender, que eram os nobres, geralmente donos de terras, eles vão querer também fazer parte da política e eles vão acabar descentralizando a política para também fazer parte das decisões políticas da cidade. Então, Atenas surge aí como uma grande cidade, né, da democracia, onde vai surgir, então, as grandes discussões em torno da política, né? Vai surgir, então, o processo de formação da política. Quando nós falamos de processo de descentralização da política, então nós temos que entender que, em vez de uma pessoa só decidir fazer as decisões públicas e políticas da cidade, vai se formar um conselho de nobres, né, que vão se reunir através de conselhos para estar decidindo o que vai fazer na cidade, então. Outro conceito é cidades-estados. Dentro da Grécia, como era difícil a localização, como era difícil a locomoção, as cidades elas acabavam se fechando, no sentido de atribuir cada cidade uma constituição, cada cidade uma característica cultural, cada cidade tinha suas características sociais e formou-se assim um conceito de cidade-estado.
Então, cada cidade-estado tinha seu governo, suas características ligadas à política, sociedade, cultura, religião. Cada cidade tinha o seu deus, como eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, cada cidade tinha um deus que regia, que era como se fosse hoje, né, o padroeiro, padroeira da cidade. Então, é comum a gente ver, então, algumas cidades passando por processo de tirania e outras cidades já em processo de implantação da democracia, né? Então, para a gente entender tirania e democracia, hoje, quando eu falo assim, determinado político é um tirano, nós já pensamos, o político é ruim, mas era muito comum, então, quando se um político tomava o poder e implantava a tirania, ele governava de forma o quê? De forma antidemocrática, de forma autoritária, muitas vezes violenta. Nós temos aí a figura de Clístenes, que é chamado o pai da democracia, né? Clístenes vai ser, então, ele vai tomar o poder e vai ser uma forma de governo onde que vai se dar o nome de democracia, porque surgiu na Grécia a democracia, que tem como característica o quê? O que Clístenes vai fazer para estar mudando, então, o processo político na Grécia? Ele vai aumentar as eclésias, né, que eram as assembleias políticas, onde se discutia uma política. Ele vai aumentar o poder das pessoas, dos cidadãos. Ele, na verdade, o governo, ele não era o governo de todos. Então, quem é que era considerado cidadão na Grécia? Eram homens maiores de 21 anos, que eram considerados atenienses, filhos de mães e pais atenienses. Ou seja, 90% da população de Atenas não era considerada cidadão ou cidadã, porque as mulheres não votavam, as crianças não votavam, estrangeiros não votavam, idosos não votavam. Ou seja, quem não era considerado cidadão era chamado idiotes. Tinha um termo, né? Esse termo era idiotes. E quem era considerado cidadão tinha que ter certas atribuições políticas. Quem era considerado um cidadão, né? Quem investia do processo de democratização. Então, para mim ser um político, na Grécia, eu tinha que estar investido de certas capacidades. Eu tinha que saber fazer política, eu tinha que ter oratória, eu tinha que ter eloquência, eu deveria saber ouvir, né, as críticas, oposições contrárias à minha e saber respeitar o outro, a ideia do outro, sem me opor de forma violenta. Enfim, com o nascimento da democracia em Atenas, ali por Clístenes, a gente vai ver que a democracia ela vai se colocar alguns pilares, né? Primeiro, vai surgir a eclésia, né, que é um local onde ocorriam as reuniões, né, onde todos os cidadãos decidiam o que iriam fazer na cidade, quais leis iriam implementar, quais reformas iriam fazer. Ou seja, na eclésia era decidido todas as atribuições que iriam ser feitas na cidade. Lembrando também que tinha a bule. Que era a bule? Era um cidadão representante de cada, por exemplo, um cidadão representante de cada bairro. Também tinham os tribunais, né? Ele também chamada Eliasta. O que eram esses tribunais? Eram tribunais populares. Não havia de fato assim advogados, né? Testemunhas. Muitas vezes as pessoas elas mesmas eram seus próprios advogados, né? Os magistrados, que eram os funcionários públicos, os mandatos geralmente eram de 1 ano, tá? Eles atribuíam isso até quando a gente trabalha em filosofia, Aristóteles, ele dizia, né, o porquê que o mandato era só de 1 ano na Grécia. O mandato era curto para não ter opção de ter muita corrupção ou de corromper a sociedade. Eles também não tinham reeleição, eles não tinham eleições por votos também, as pessoas não eram as pessoas que votavam, porque eles sabiam que a maior parte da população que era da classe política eram ricos, eles sabiam que existia a possibilidade
possibilidade de compra de votos. Então, dentre os cidadãos, eles escolhiam então os cargos através de sorteio, né? Então, e tinha assim, para um cargo, para uma função, tinham duas pessoas que exerciam a mesma função. Por exemplo, era dois senadores, dois governadores, enfim, para um fiscalizar o outro. No período arcaico também, houve a colonização arcaica. Como não tinha mais espaço na Grécia, né, eles então iniciaram uma grande colonização, né, alcançando, desculpa, alcançando todo o território do coronavírus. Não é não, gente. Alcançando todo o território do sul da Itália, né, onde os gregos conquistaram. Então, a formação que se deu, então, foi a formação de muitas cidades-estados por todo o território do Mediterrâneo, né? Os gregos, então, empreenderam uma grande colonização aí, formação de grandes comunidades. Então, uma curiosidade, toda vez que os gregos conquistavam um novo território, eles levavam consigo uma tocha acesa. Com o fogo da Grécia, eles levavam para a cidade onde eles iriam colonizar, né? Então, faziam novas cidades, novas colônias e levavam fogo sagrado. Hoje, esse fogo ainda é representado nas Olimpíadas, né, através das Olimpíadas. Nós temos que analisar também as duas cidades, né, Esparta e Atenas, né, como características muito importantes, muito fortes. Esparta, uma característica baseada no militarismo, né? Também tinha um caráter militar muito forte, e eles eram contrários aos atenienses, que tinham a democracia como a democracia, a arte, a filosofia, a retórica, né, como uma característica marcante. Então, eram duas cidades gregas que eram rivais, né, tanto ideologicamente como politicamente. Então, a organização social dos gregos também era dos espartanos também era bem diferente dos gregos, porque como não havia democracia em Esparta, eles tinham dois reis, mas não tinha a possibilidade das pessoas poderem decidir ou escolher as questões políticas que eles quisessem. Então, na área clássica, nós podemos dizer que a democracia no período clássico, né, onde a democracia estava no auge na Grécia, né? Tínhamos as Olimpíadas, a cultura grega, então nós vamos ver ali, o desenvolvimento da arte, o desenvolvimento da arquitetura, do teatro, o desenvolvimento da política em si, das leis. Então, esse é o período clássico. Mas o período clássico não foi assim tão tranquilo, porque houve guerras também. Nós temos aí as guerras médicas, que foi as guerras entre os gregos os gregos e os medos, que eram os persas. Então, os persas acabaram conquistando alguns territórios dos gregos, porque eles tinham um império muito grande, os persas. E os gregos, só que os gregos acabaram vencendo os persas na Batalha de Maratona. Então, quando a gente fala da Batalha de Maratona, nós lembramos também daquele mito, né? Daquela lenda lá, onde a partir do momento que os gregos conseguiram vencer os persas, eles enviaram um mensageiro para avisar Atenas que eles tinham conseguido vencer, porque eles estavam lutando no litoral. E esse indivíduo, essa pessoa, correu 40 quilômetros até chegar em Atenas, e quando ele chegou, contou que os gregos tinham vencido, e ele acabou morrendo. Então, até hoje, nós temos, né, a maratona, que é de 40 quilômetros, né, devido a essa lenda aí que chegou até os dias de hoje. Então, fora as guerras médicas, a Batalha de Maratona. Anos mais tarde, os persas voltaram a atacar, né, na Batalha de Salamina, e os gregos acabaram ganhando. É bem legal também que nessa batalha nós temos
É um filme muito interessante, né, que ganhou, assim, audiência muito grande, que foi o filme 300, mas os gregos, né, eles estavam com medo de morrer, eles pediram ajuda para os espartanos a princípio negaram, mas depois, no final, eles acabaram enviando 300 soldados lá para lutar, que acabaram morrendo lá, né, entre as paredes lá, as rochosas lá, mas no final os gregos acabaram ganhando dos persas. Então essa guerra aí, ela trouxe várias consequências. A Batalha de Salamina, né, trouxe várias consequências para a Grécia, várias mudanças, várias transformações. Primeiro, que os atenienses eles passaram a se tornar mais importante que os espartanos, a sociedade ateniense passou a ter mais direitos também, a população comum, que foi a população que lutou na guerra, ela passou a ter mais direito, passou a ter mais equidade social, né? E também teve a formação de Delos, né, da Liga de Delos, que foi uma formação de várias cidades gregas para combater a invasão dos persas. Em contrapartida, os espartanos também fizeram a Liga de Peloponeso. Então, onde mais tarde eles vão acabar lutando, né, a Liga de Delos contra a Liga de Peloponeso, onde Esparta vai acabar vencendo os espartanos. E, por final, o período helenístico, que vai finalizar a antiguidade aí clássica de Atenas, onde Atenas vai ser conquistada por Felipe da Macedônia, né, pai de Alexandre o Grande, que nós vamos estudar mais tarde, né, que vai acabar conquistando Atenas e, enfim. Essa é uma pequena introdução do conteúdo que a gente vai trabalhar sobre a Grécia. Hoje, eu gostaria que vocês pegassem a apostila. Vamos analisar, então, todo o território desse mapa aí, os territórios conquistados pelos gregos do mar Mediterrâneo, tá? Já falei um pouco sobre a região, né, da Grécia, na página 5. Na página 6, nós temos os povos que formaram a Grécia. Na página 7, nós temos conexões, onde nós trabalhamos as questões de descentralização política. Na página 8, a política e a economia grega. Também vamos analisar as questões religiosas. Na página 13, nós temos o conceito de política e sociedade de Esparta. Enfim, nessa aula, eu gostaria que vocês lessem a página 5, 6 e 7, que é o resumo da aula que eu passei hoje para vocês. Eu vou passar para vocês um questionário, tá? Sobre esses pontos que eu passei para vocês agora, essas características que eu passei para vocês nesse vídeo. E eu gostaria que vocês me dessem uma devolutiva, tá? Através de uma foto das atividades que eu vou estar passando para vocês nesse vídeo, tá? Eu gostaria que vocês lessem o conteúdo, tá, gente? Anotassem as principais dúvidas, ok? E depois a gente continua falando sobre Esparta e Atenas, onde eu vou enfatizar melhor as duas cidades, tá bom? Então, hoje só foi uma introdução, eu vou passar para vocês as atividades e na próxima aula eu já faço um videozinho falando só sobre Esparta e Atenas, ok? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, qualquer coisa estou à disposição de vocês.